Israel realizou novos ataques no Líbano, apesar do cessar-fogo com Hezbollah, que entrou em vigor ontem. Pelo menos 16 pessoas morreram nos disparos. O exército do Líbano disse que a ofensiva israelense tem como objetivo obstruir os esforços para restaurar a estabilidade no país. O militar de Israel afirmou que os ataques aconteceram depois que o Hezbollah, grupo apoiado pelo Irã, lançou mais de 50 projéteis contra forças no sul do Líbano. Os combates entre Israel e Hezbollah ameaçam cessar fogo entre Estados Unidos e Irã. O acordo assinado pelos países exige o fim dos ataques em todas as frentes, inclusive no Líbano. Então vamos falar mais sobre esse assunto. Para isso, a gente recebe aqui na CNN o pós-doutor em conflitos do Oriente Médio, professor de Relações Internacionais da Faculdade Rio Branco, Sidney Leite. Sidney, sempre um prazer te receber. Um ótimo dia. Um ótimo dia, Carol. Um prazer conversar com você. Sidney, a gente tem aí um memorando de entendimento entre Estados Unidos e Irã com 14 pontos. E entre esses pontos, como destacávamos, tem a previsão aí do fim das hostilidades em todas as frentes, inclusive quando a gente olha para o que está acontecendo entre Israel e Líbano. O quão frágil é esse entendimento a ponto de comprometer as negociações para, de fato, um acordo de paz entre Estados Unidos e Irã? Veja, a fragilidade está no fato deste acordo ele ser um acordo bilateral. Ele é Ô, um acordo Carla. entre os Estados Unidos e o Irã. Ele não envolve um outro personagem importante desse conflito, que é Israel. Israel não participou das negociações, Israel não vai ser convidada para participar da assinatura. E Israel tem uma agenda, aliás, melhor dizendo, o atual governo de Israel, ele tem um projeto muito claro de continuar no poder, e para tal, junto à população, ele usa o argumento de que Israel está em uma constante ameaça. Então, não há intenção do governo Benjamin Netanyahu de cessar, né, os ataques ao Líbano. E o grande, digamos, X da questão e a vitória diplomática do Irã foi ter envolvido o Líbano nas negociações. Eu acho que este é um fato bem importante da gente destacar e entender os limites, né, que levam, digamos, a um êxito pleno, né, desse acordo. E aí, Sidney, a gente está num ponto das relações entre Benjamin Netanyahu e Donald Trump. Em que medida a continuidade dessas hostilidades entre Israel e Líbano podem comprometer a relação entre esses dois chefes de Estado? Veja, já comprometeram, né? Dentro ali de uma escala de tarefas, o atual vice-presidente dos Estados Unidos, o J.D. Vance, é ele que está, digamos, publicamente, né, demonstrando de forma mais clara e incisiva a sua insatisfação. Inclusive, ele deu uma declaração muito incisiva, né, diretamente para o governo de Israel, com o seguinte argumento: ó, no momento, o único governo que tem boas relações, que apoia, que ajuda Israel é o governo dos Estados Unidos. Então, vocês não podem brigar conosco, vocês não podem entrar em confronto, porque, de fato, os Estados Unidos perceberam tardiamente de que a incursão no Irã interessava muito mais aos objetivos do governo de Israel do que propriamente aos interesses norte-americanos, que, aliás, foram visivelmente atingidos, tanto que se faz agora uma negociação com um gosto de vitória claro, né, do governo iraniano. Ou seja, a gente tem inclusive, né, Sidney, a expectativa para essas negociações para um acordo de paz acontecendo a partir desse fim de semana, porque enviados dos Estados Unidos devem chegar à Suíça para essas possíveis conversas com autoridades iranianas. Quem que vai mais enfraquecido, então, para essa mesa de negociações? Você já destaca para a gente a posição que os Estados Unidos se encontram nesse momento. O que os Estados Unidos levam, de fato, para essa mesa de conversas? Veja, antes do início do conflito, nós tínhamos claramente ali um cenário favorável aos interesses norte-americanos, o regime iraniano sendo muito contestado
pela própria população, mas como foi uma guerra sem estratégia, que menosprezou a capacidade de resistência do Irã e, principalmente, o fato do Irã ter fechado o Estreito de Hormuz, o que trouxe consequências enormes para a economia global, inclusive para a nossa economia, o que nós percebemos hoje é que este acordo, né, de 14 pontos é extremamente favorável ao governo do Irã, inclusive preservando todo o seu sistema de defesa. Os mísseis de médio e longo alcance do Irã não entraram nesse acordo. O Irã receberá um fundo de 300 bilhões de dólares para a reconstrução do país. Os seus ativos em países aliados dos Estados Unidos serão voltarão, né, à posse do governo iraniano. Então, na verdade, este acordo ele só traz um ponto que eu diria que é altamente benéfico para os Estados Unidos, que é a liberação do Estreito de Hormuz. Porém, o Estreito de Hormuz foi fechado em consequência da ação de Estados Unidos e de Israel. Então, é uma vitória política, diplomática, e, digamos, econômica bastante significativa para o governo do Irã, que, inclusive, internamente se fortaleceu, né? Está hoje muito mais forte junto à população do que no início do conflito. Objetivamente, Carol, o episódio da guerra contra o Irã foi um desastre para os interesses estratégicos dos Estados Unidos, não só no Irã, no Oriente Médio, enfraqueceu os Estados Unidos de um modo geral, no sistema internacional como um todo. Você destaca aqui nessa conversa a realidade interna do Irã, do ponto de vista da atuação do regime por lá. Quando a gente olha para a realidade política dos Estados Unidos, estamos aí nos aproximando de eleições de meio de mandato. O quanto que isso tende a pressionar o governo Trump para que avance nesse acordo de paz com o Teherã? Penso que nós temos aí um cenário que levou os Estados Unidos a propor e aceitar esse acordo de 14 pontos, né, no processo de negociação mediado pelo governo do Catar e do Paquistão, dois fatores, um de ordem econômica, o desastre que representou rapidamente, né, para os índices, não só do aumento do preço do petróleo, do aumento do preço do combustível nos Estados Unidos e, de um modo geral, em todo o Ocidente, e algo bem importante a gente destacar, que é muito importante para o eleitor americano, que é o aumento da inflação, o aumento dos preços, visto que o petróleo está no centro de todas as cadeias produtivas. Então, a pressão econômica e outra de ordem política. Os Estados Unidos vai ter eleições agora, eleições de meio de mandato. Foi uma guerra altamente impopular, só 12% da população americana apoiou este conflito, e o Trump enfrenta forte resistência dentro do seu partido, né, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. Então, ele precisava, né, dar uma resposta, uma sinalização. A gente não sabe até que ponto essa resposta vai ter um efeito positivo no curtíssimo prazo até a eleição, mas ele tomou essas decisões muito pressionados, né? O governo Trump muito pressionado por essas forças significativas de ordem política e econômica, que não se negocia assim, não é? Toda negociação que se dá num contexto como esse, a tendência é de fortes perdas, né? Essa conversa aqui com a gente, agora a conferir o que teremos de novidades nesse fim de semana, já que há essa expectativa, né, Sidney, de uma negociação, de uma conversa, pelo menos, entre Estados Unidos e Irã, lá na Suíça. Muito obrigada por essa conversa e até uma próxima. Até uma próxima, um forte abraço, Carol. E a gente destaca, inclusive, enquanto conversávamos com o Sidney, as imagens ao vivo que te mostrávamos do Líbano, da situação por lá, depois dos ataques registrados no país. Tivemos ataques, apesar do cessar-fogo entre Israel e Hezbollah. Informações que temos, pelo menos 16 pessoas morreram
nos disparos. O exército do Líbano disse que essa ofensiva de Israel teve como objetivo obstruir os esforços para restaurar a estabilidade no país. E um militar de Israel afirmou que esses ataques aconteceram depois que o Hezbollah, que é um grupo apoiado pelo Irã, lançou mais de 50 projéteis contra forças no sul do Líbano. E o cenário que temos é esse. Nesse momento, buscas por possíveis sobreviventes sob os escombros. A situação que temos em meio a essa tentativa de um acordo de paz entre Estados Unidos e Irã. Fontes aqui, já em contato com a CNN Internacional, relatam que representantes do governo dos Estados Unidos vão para a Suíça nesse fim de semana, na tentativa de alcançar esse acordo de paz. Até então, tínhamos a projeção, a expectativa de que essa conversa acontecesse na sexta-feira. O encontro não aconteceu. Eis que nesse fim de semana, então, enviados do governo Trump chegam à Suíça para essas conversas. Porque o que temos em vigor agora é um memorando de entendimento com 14 pontos, entre esses pontos, inclusive, o fim das hostilidades em várias frentes, inclusive nessa troca de ataques entre Israel e Líbano. A gente segue acompanhando e qualquer novidade a gente te conta aqui na nossa programação.